Olá, eu hoje vou falar sobre a questão do terapeuta e as relações amorosas nos dias atuais. Nós, depois da Revolução Sexual, que começou por volta dos 50, 60, tivemos várias modificações na vida da família, do casal. Uma delas foi a alteração do ciclo vital, porque antes muitos casais casavam e já tinham filhos e já começavam a vida de casal imediatamente de casar, família, 9 meses depois. Hoje em dia, não, de uns tempos para cá, não, né? Então, houve, por exemplo, o ninho vazio, que passou a ser ou muito prolongado, que também não era só uma questão de sexo, mas existia desemprego, existia também uma questão financeira, que até hoje existe, né? Ou então o ninho vazio, que, de certa forma, também era precoce, porque as pessoas não se cuidavam, e aí acabava acontecendo que depois elas tinham que casar mesmo, né? Engravidavam. Teve uma época em que era vergonha as pessoas casarem grávidas. Hoje em dia ninguém está ligando para isso, né? Houve também uma diminuição ou aumento da idade parental, né? E também houve uma adolescência tardia. Muitos pais de filhos já adultos que continuam esses filhos morando com eles por várias questões. Eu não sei se você acompanhou na mídia, mas na Itália teve um casal que foi à corte judicial pedir ao juiz para expulsar os dois filhos de casa, porque eles já eram quarentões e ficavam na casa e não queriam sair da casa da mama, né? Também houve, digamos, uma evolução muito grande na família com a fertilização em grupo, em vidro, aliás, que muitas vezes ela fracassa, que é um problema também para os casais que querem ter filhos. Houve a reversão da menopausa, né? E a questão da barriga de aluguel, que hoje em dia a gente não ouve muito mais falar sobre barriga de aluguel por causa da questão da fertilização in vitro, né? E também houve a alteração do tamanho da família, porque as famílias antes tinham vários filhos. Eu sou de uma família de 6 filhos, quer dizer, hoje em dia as pessoas têm um, dois no máximo, né? Então, os novos casais passaram a ser casais que eu chamaria de descartáveis, casamento descartáveis, porque com a estabilidade financeira em alguns casos e com a liberação sexual, os casais não se empenham muito pela relação, e eu já tratei de vários casais que muitas vezes eles queriam ficar casados enquanto durar. E aí mudavam, mudavam. Tanto é que eu faço terapia de separação, porque eu acho que muitos casais simplesmente casou, daqui a um ano, 2 anos, resolve separar, aí casa com outro, e nunca, na terapia de separação, nós vemos o que levou àquela separação, porque senão as pessoas vão casar, separar, e, na realidade, o parceiro pode ser moreno, louro, amarelo, o que for, mas a relação continua a mesma, né? Houve também uma modificação muito grande com relação à lei do casamento, em que existe a questão do casal homoafetivo, que também foi uma mudança de lá para cá, ou mais recente até. E os casais também passaram a viver ou ou em casas separadas, ou em cidades separadas. Brasília, mas não só Brasília, outras cidades do Brasil, muitos funcionários de empresas ou públicos passaram a viver em locais separados. Agora, com a pandemia, houve uma modificação maior também, porque os casais puderam
viver na mesma casa e, mesmo com os trabalhos em estados e países diferentes, continuar vivendo na mesma casa. Mas há ainda uma tendência de casais que eu conheço, que vêm para terapia, e amigos, etc., que cada um vive numa casa, e que é um novo casal também, né? Houve também uma flexibilização das fronteiras culturais e étnicas e etárias. Antigamente, era muito mais comum em que a regra seria o homem mais velho e a mulher mais nova. Hoje em dia já se vê mulheres mais velhas do que seus maridos e tudo bem, obrigada, né? E a questão cultural, porque também com a globalização as pessoas viajam mais, se mudam mais e conhecem pessoas de culturas diferentes. E étnicas também, porque hoje em dia eu acho, espero que não seja, acho que isso acontece, que não se fique de olho, um casal de uma etnicidade e outro de outra. Acho que isso já se tornou mais banal, ou pelo menos existe uma luta muito grande para que se torne, né? Existe também os casais monoparentais, né? Porque são casais que muitas vezes só fizeram um filho e, na realidade, não são nem casais, né? Quer dizer, têm filhos, mas vivem separados do companheiro e muitas vezes não têm nem contato, né? E há casais sem filhos e casais com netos. Mas por que netos, Marília? Por quê? Os jovens têm tido filhos muito mais cedo, esquecem que existe a pílula, e quem se encarrega da educação dos netos não são os filhos que têm 18, 19 anos, que ainda nem estudaram para fazer faculdade ou têm trabalho, são os avós. Além disso, existem também os filhos adotados, né? Quer dizer, que também é outra história com DNA diferente, em que existem outros temas para se criar esses filhos. Bom, a outra questão que também evoluiu muito foi a questão dos novos papéis dos casais, da dupla carreira, né? Em que, na realidade, os casais hoje em dia, tanto a mulher quanto o homem, e realmente menos exceção do que o contrário, trabalham fora. Então, eles têm uma dupla carreira, porque eles trabalham fora de casa e também trabalham dentro de casa, até porque a questão dos serviçais vai acabando cada vez mais. Hoje em dia, as pessoas, é muito mais raro encontrar famílias que tenham, digamos, funcionários trabalhando o dia inteiro, a semana inteira, e muito mais, digamos, as pessoas que vêm diaristas, né? Existe também uma maior presença paterna e maior ausência materna, porque, dependendo da situação, dependendo do trabalho, a mulher vai trabalhar e o homem fica em casa. Se está desempregado, vai ficar em casa tomando conta dos filhos, do serviço da casa, etc. Com isso, nós temos uma diminuição muito grande do tempo exclusivo do casal. E isso não é nada bom, porque também existe já a diminuição por estarem fora, ou etc., mas também o celular é um grande inimigo do casal. Então, o casal não se vê o dia inteiro, chega em casa, começa a teclar, deixa eu ver aqui quem me ligou, quais são as mensagens, etc. E no meu consultório eu faço muito um trabalho de se poder controlar essa gana, essa vontade de ver o celular, e com isso não existe casal, né? Existe também, digamos, uma diminuição da satisfação individual extralaboral. Existe muito estresse social, muita violência, muita crise financeira, e a crise financeira não permite, digamos, um lazer melhor, né? Então, qual é o trabalho nosso de terapeuta? É muito mais um trabalho de negociação do vínculo
conjugal. A gente tem que realmente negociar horário em que se vai estar só com os amigos do homem, ou os amigos da mulher, ou amigo de quem for, negociar horário do celular, como eu disse, né? Negociar o horário das fronteiras extra e intrafamiliares. Por quê? Existem casais que são formados pela segunda vez ou pela terceira vez. Então, muitas vezes, o cônjuge tem uma outra família, que foi a primeira família, outros filhos, às vezes até outros netos, e ele também precisa estar com essa família, e muitas vezes o parceiro não quer estar, não entra, ou também tem suas outras famílias, né? Além dos cunhados, primos, etc. Nosso trabalho também de terapeuta é um trabalho de conciliação das expectativas com relação ao outro. A questão de se adaptar às novas situações que aparecem, né? E, como eu já falei, o trabalho do tempo do casal é importantíssimo, importantíssimo. Você tem que esquecer. Chegou em casa, é melhor ficar um pouquinho de tempo mais no trabalho, vendo quais são as mensagens, etc., e esquece o celular. Tchuc, tchuc, apaga o celular, que isso atrapalha muito a comunicação entre os casais. E o nosso trabalho também é um momento de criatividade, de permitir, de estimular a criatividade do casal. Quer dizer, tanto a criatividade em termos de comunicação, trabalho o dia inteiro, mas pode mandar um e-mail, ou dar um alô: oi, meu bem, está tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa nova? Sabe? Ou mandar bilhetes, mensagens, tentar almoçar juntos. Às vezes, o casal não tem nem ideia de que eles poderiam tirar algum tempo deles para estarem juntos. Se não há tempo para almoçar, leve-se um lanchinho, sente-se num banco de praça, o que for, e estejam meia hora juntos. Eu já peguei muitos casais que trabalhavam pertíssimo um do outro, mas que nunca tinham tido a ideia de poderem passar 10, 15, 20, meia hora juntos naquele dia, né? E não se viam o dia inteiro. Aí depois tem filho, depois tem e-mail, tem televisão, tem não sei o quê. Eles não se veem, eles moram só na mesma casa, né? A questão do lazer também é muito importante, né? Eu me lembro de um casal que eu faço muito visita domiciliar, né? Tenho até uma palestra só sobre visita domiciliar, em que eu fui à casa deles e eles tinham um jardim maravilhoso, que eles nunca tinham pensado em colocar uma mesa no jardim, sabe? E fazer as refeições lá, ou ficar lá para ver o pôr do sol, a lua cheia, o que fosse. E a gente tem que também estimular a questão do afeto entre os casais, de se permitir afeto, de se permitir momentos íntimos em que, se eles têm filhos, que esses filhos não atrapalhem tanto, né? Outra questão que o terapeuta tem que trabalhar é a negociação das relações sexuais, se elas são monogâmicas ou não. Aí é uma questão do casal. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu recebo o que eles me trazem e tento fazer com que eles sejam felizes naquelas opções deles. Tá? Agora, é importante estimular a verdadeira intimidade. Eu recentemente atendi um casal no exterior, online, mas é o que se tem agora, quando não se pode, né, presencial, e eles se gostavam, todo mundo olhava para eles e falava assim: ai, mas que casal lindo, que casal maravilhoso, mas eles estavam cheios de problema, porque eles não conversavam. E aí eu reforço a questão do horário. Tem que se ter intimidade, também muitas vezes tem que se estimular essa intimidade, e o terapeuta, eu acho que ele precisa estar muito aberto para fazer perguntas muito íntimas, que às vezes as pessoas ficam pensando: ah, não pode. Então, o que eu estou fazendo ali como terapeuta? Eu tenho que entrar, como Andolfo dizia, nos espaços mais obscuros do casal,
para aí poder ajudá-los a se comunicar, né? O terapeuta também tem que ajudar os casais a negociar os seus papéis, porque chega numa idade em que o casal, às vezes, já tem filhos adolescentes, e eles ficam assim, uma mão para o lado, outra para o outro, porque eles têm que apoiar aos pais, avós, e também apoiar aos filhos, que adolescentes são pais, e acaba roubando muito do seu tempo como casal, né? E o casal tem que incentivar a independência, a individuação de cada um e, ao mesmo tempo, a dupla casal. Outro trabalho que eu faço como terapeuta é o trabalho do perdão. Eu sempre digo que se um ou outro criou situações de traição, que for, os dois foram responsáveis. As pessoas, às vezes, não gostam quando eu falo isso, mas eu sempre falo que a responsabilidade da traição, do amor, da felicidade, da comunicação no casamento é dos dois. Nunca se deve culpar o outro. Ah, ele fez isso, ela fez isso. Não. Então, é preciso se trabalhar muito o perdão, né? Outro trabalho do terapeuta é o trabalho com a comunicação direta. Para haver comunicação direta, também é importante que haja todos os dias um momento de comunicação no casal, né? E também esse estímulo à verdadeira intimidade e a aceitação recíproca um do outro. Não é porque um tem uma crença, o outro tem outra, que eles não possam se amar. Eles simplesmente têm que entender o outro, aceitar e se amar, né? E um trabalho também muito importante do terapeuta é o trabalho da violência dentro do casamento e, muitas vezes, da separação, né? Porque há casamentos violentos que não podem continuar violentos, senão existe um feminicídio, um hominicídio, o que for. E tem que se trabalhar o luto de que aquele amor que um dia foi amor se tornou violento e acabou-se, não serve mais, né? E o terapeuta tem que, muitas vezes, esclarecer, compreender as causas e consequências de tudo o que houve. Bom, eu trabalho há muitos anos com casal, família, etc., e as minhas crenças no trabalho do terapeuta são as seguintes. Primeiro, eu acho que o terapeuta tem sempre que trabalhar sobre si mesmo. Ao longo da vida, todo terapeuta tem que fazer uma terapia. Isso é out of question, como diz em inglês, é fora de questão. Nós temos que estar bem trabalhados emocionalmente para poder ajudar alguém, né? E, de vez em quando, o terapeuta também precisa de um trabalho sobre si mesmo, de se olhar, de iluminar seus pontos cegos, né? E a questão também da autocrítica, autocompreensão e respeito aos valores do outro. O terapeuta não pode vir com os seus valores, ele tem que ouvir, aceitar o outro. E o terapeuta tem que estar disponível. Então, por exemplo, um terapeuta que acaba de se formar fica lá lendo. Tem um casal, outra família, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Não é isso. Mais importante, muitas vezes, é a disponibilidade de se ouvir, de se entender e de fazer com que se entendam os dois, né? E também uma curiosidade. Nós temos que ser curiosos com relação ao casal. Qual é a dinâmica desse casal? E para isso entra muito a questão do genograma, a questão da origem desse casal, de como eles realmente começaram a vida como crianças, o que eles vivenciaram em suas famílias, porque todo mundo traz as suas vivências das famílias de origem para o casamento e para a família, né? Não tem como. Então, é importante ajudar na busca e compreensão de si, de cada membro do casal e do casal. E pensar sobre esse impacto que o casal me causa.
Quer dizer, a ressonância, como diria Moniel Caim, que é um grande, infelizmente ele se foi embora, um grande terapeuta familiar, que falava muito da ressonância, que quando a gente está com uma família, um casal, existe sempre uma ressonância, alguma coisa muito em comum entre a gente, né? E eu acho que é muito importante também ser verdadeiro. E eu já conheci terapeutas, eu já vivenciei terapeutas que eu estou conversando, estou andando por uma calçada, daqui a pouco o colega terapeuta me puxa e fala assim, vamos mudar de calçada, porque vai chegar ali, tá? Eu estou vendo um cliente meu que vai cruzar com a gente na rua, eu não quero cumprimentar, não quero que me veja na mesma rua. Ah, pelo amor de Deus, vamos ser verdadeiros. Eu não me escondo. Eu vou. Olha, eu já fui infelizmente, já fui a enterro de cliente meu, já fui a aniversário, já fui a casamento, porque também eu faço terapia de noivos, então eu já fui a casamento de clientes. Eu já fui à noite de autógrafos de uma cliente, me chamou, eu aceito o presente dos clientes e não acho que seja sedução. Ah, ele quer me seduzir, como certas práticas terapêuticas dizem. Não tem nada a ver. A pessoa é grata pelo seu trabalho, como nós devemos ser muito gratos pelo outro, né? E eu acho assim que eu escuto muito a minha intuição quando eu vejo uma família, quando eu vejo um casal. E várias vezes o que eu fiz intuitivamente, certas práticas que me surgiram ali, foram utilíssimas com outros casais, e mesmo eu me lembro que uma vez numa conferência, não vou me alongar, mas uma vez numa conferência internacional de terapia familiar aqui em Brasília, uma semana antes eu tinha assim obedecido a minha intuição com uma família, e na outra semana eu assisti um terapeuta familiar do Canadá falando que ele tinha feito uma prática, um ritual, o mesmo que eu tinha feito uma semana antes. Então veio lá de cima, né? E eu acho assim também importante, como eu já disse, é estimular a criatividade. Criatividade. A pessoa tem que se sentir capaz. Todos nós somos capazes, né? Então tem que se olhar, se pensar, se ouvir na sua criatividade. E outra crença que eu tenho muito não dando uma de Poliana, mas eu li Poliana, menina, né? Mas que eu acho muito importante, que quase todos os terapeutas familiares aderiram à conotação positiva. Maurício Andolfi, Carmen Sacco, dos quais eu fui supervisionada, né? Eles falavam muito nisso. Quer dizer, a gente também tem que ver o que está ali naquela família, naquele casal, estimulando muitas vezes algo muito negativo, mas que para o casal é positivo. Então, a gente tem que estar sempre vendo o positivo para poder devolver, né? E abrir as famílias e os casais para as novas experiências e informações. Então, falar de livros, falar de filmes, falar de palavras, de palestras, e eu acho assim que é nossa obrigação conhecer muito o entorno daquele cliente, daquela família, onde eles moram e tudo, para poder abrir as mentes. Olha, atualmente, eu fico até feliz quando eu vou ao CNBB, né, o Centro Cultural do Banco do Brasil, e vejo muita gente. Mas até um tempo atrás, as pessoas não sabiam o que era o CNBB. Não sabiam que existe galeria de arte, etc., em Brasília. Hoje em dia, eu vou muito, hoje em dia não, já há algum tempo, eu vou muito aos concertos da Orquestra Sinfônica de Brasília, são maravilhosos, gratuitos, e qualquer um pode ir, são assim, estupendos. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar sabendo o que está ocorrendo, né? Então, senão a pessoa, às vezes, trabalha o dia inteiro, chega em casa, fica vendo televisão, ou fica brigando com o outro, e não sai daquele dia a dia monótono. Eles precisam enriquecer a vida deles. Outra coisa é a adequação à linguagem do cliente,
digamos, a cultura do cliente, os valores, a religião, né? Eu me lembro que uma vez eu fui atender um pai e um filho que eram mormons, e eu realmente desconhecia a religião mormon. Eu falei assim: olha, eu quero ajudar muito a vocês, mas eu tenho que conhecer os princípios da sua religião para poder ajudar, né? Aí eles me explicaram tudo isso. Uma vez também eu tive um casal que eles brigavam, 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 e eles falavam sempre assim para mim: ah, Marília, nós brigamos porque há muitas vidas atrás e depois nas vidas seguintes nós éramos inimigos, guerreiros, etc. Então é por isso que a gente briga. E no primeiro momento eu aceitei os valores deles e depois tentei trabalhar de outro modo. Outra coisa que eu acho importantíssimo é que nós, como psicólogos, como terapeutas, não devemos psicologizar tudo. Nós devemos ser muito, mas muito humanos, né? Eu uso várias ferramentas no meu trabalho que eu realmente só vou citar, porque essas ferramentas todas estão no meu curso e cada ferramenta dessa leva algum tempo de aula, então não posso me estender muito. Mas eu uso o Ecomapa, eu uso o mapa do horário, eu uso o Genegrama, eu dou deveres de casa, eu indico filmes, livros, atividades, eu faço visita domiciliar, eu vejo a família extensa, eu converso com empregados, eu já fiz terapia de amantes, e eu gosto muito também da coterapia, eu acho assim riquíssima. Agora, muitas vezes a pessoa não pode fazer coterapia a nível privado, porque, de repente, ela não pode cobrar dois terapeutas para uma família, etc. Mas, quando eu trabalhava no hospital de base, que eu fazia terapia de família, terapia de casal, eu sempre chamava outro psicólogo para participar da coterapia, porque cada um tem uma visão e um acrescenta e enriquece o outro sobre aquele cliente, né? Eu também uso histórias da história e histórias, e também referências bíblicas, quando a pessoa é muito religiosa, traz muita Bíblia e etc. Um outro exercício que eu gosto muito é o exercício da visualização, eu tenho exercícios projetivos, o próprio trabalho, que pode ser uma brincadeira, às vezes trabalho corporal, eu já fiz muito brincadeira de cabra-cegra, de briga de braço entre clientes. Quer dizer, o lúdico entra na terapia e é muito terapêutico, né? A provocação, o uso das emoções, o tocar no intocável e rituais. Eu já fui a cemitério com clientes que tinham perdido os filhos, para eles poderem realmente se despedir daqueles filhos. Muitas vezes, certos assuntos, como quando eu trago algumas perguntas sexuais, eu falo para eles: vocês vão ficar aí, vão conversar, porque eu não faço homenagem a trois. Né? Eu sou terapeuta, mas não vou ficar querendo participar da cama de vocês. Cama eu já tenho a minha. É, então, é isso. Eu espero que eu tenha feito vocês refletir um pouco sobre todas essas questões. Obrigada pela atenção de vocês.